E aí galera do canal Mano Jogo, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Porque hoje, Black Clover, capítulo número 269, onde tivemos uma luta ali do Asta contra o Lib. E o Asta mostrando que com apenas uma mão, sendo ela a mão esquerda na verdade, ele vai vencer fácil o Lib. Primeiro porque o Lib ele pode ter a anti-magia, mas isso não faz diferença nenhuma pro Asta. E segundo, o Lib não sabe lutar. Ficou mais que comprovado que ele não sabe lutar. Ele sabe manejar as espadas, mas ele não sabe lutar. E isso tudo a gente pode comentar nesse capítulo com alguns adicionais, talvez sobre a Lidta, a mãe do Asta, que eu acho que é a mãe do Asta, tá gente? A gente não tem essa confirmação. Bora pro vídeo. Welcome everybody to the Canal do Mano Joe. Canal do Mano Joe, Canal do Mano Joe, canal. Ah, pessoal, e eu não posso deixar de agradecer, porque meus vídeos, um ou outro, eles batem até umas 200 visualizações, que pra mim é bastante, já fico feliz de tipo, ter bastante gente vendo e comentando. Só de comentar, assim, pra mim já tá bom. Mas bateu 1000 visualizações em Black Clover no capítulo passado, então eu agradeço demais você que, sei lá, se você compartilhou, você que pesquisou e acabou vendo, beleza? Muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz com isso, porque é um reconhecimento legal de não num trabalho, pra mim é um hobby eu estar falando aqui com vocês, pra mim é uma diversão, como se vocês fossem meus amigos próximos, beleza? Muito obrigado mais uma vez, gente. Bom, pra quem não sabe onde ler o capítulo, tem o capítulo link aqui embaixo em inglês, tá? Que foi de onde eu tirei, de onde eu achei, e foi um capítulo demais, eu curti pra caramba. Assim, toda a luta ali, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre o Lib, sobre o tempo que ele ficou dentro do Grimório, o que ele aparentemente ficou fazendo dentro do Grimório, e a gente pode especular um monte de coisa. Além do que, galera, eu tenho que contar pra vocês que eu acho, talvez, tá? Não me critiquem por isso, mas que talvez o Tabata ele pode ter dado um furo de roteiro, aí nesses últimos capítulos, contando desse capítulo em diante, sobre a mãe do... Eu tô falando a mãe do Asta, gente, a lista, mas tipo... Pode ser não ser a mãe dele também. Bom, o Asta já começa a sentir o ki do Lib. Então você vê que, tipo, independente dele ser não ser um humano, alguma coisa desse tipo, ele consegue sentir o ki de qualquer outra coisa. Então tudo que o Lib tá fazendo não adianta, porque o Asta ele tá sentindo quais movimentos ele vai usar. Mesmo que ele use 500 espadas, pelo menos esse conhecimento do ki ajuda muito pro Asta decidir pra que lado ele vai e como que ele vai lutar. E o que tá cheio ali do Lib, né? Tá cheio de mágoa, tá cheio de sofrimento, tá cheio de ódio, né? Não tanto sofrimento, né? Tá mais pra a parte do ódio, aquele ódio muito maluco dele. Ele entende a razão do Lib, né, de querer tomar o corpo dele pra poder se vingar e tudo mais, mas que ele não vai tomar conhecimento do Lib e vai vencer. Ele até chega a dizer, né, que tipo, um moleque aí com um braço só, achando que vai me vencer, não tem como. Ele tenta acertar o Asta consegue esquivar facilmente, mesmo com só um braço ali. O Asta chega bem perto dele, mete um socão na fuça dele e fala assim, mano, não importa se estou com um braço ou não, eu vou ganhar essa parada. Deu um daninho ali no Lib e o Lib ficou tipo, ah, meu Deus, tomei um golpe, hein? E bom reparar que o Nart, ele fala, né, tipo, ah, tudo bem, a fonte de força do Lib é o quê? É a anti-magia, que deleta a magia, mas não é uma batalha contra, tipo, o Asta, assim, que funcionaria. O cara pode até ter uma espada e tacar lá no Asta e fazer esse tipo de coisa. Só que mesmo assim não é desvantajoso contra o Asta, porque ele não tem magia nenhuma, então não vai bloquear nada. O Asta é força bruta mesmo. Mesmo assim, né, aí na hora o Demonão chega a falar ali, né, o Lib fala, meu... Não importa, você venceu com uma espada, então agora eu vou pegar várias. Então ele pega várias, vai manejando essas espadas pra atacar o Asta. E quando ele tá puxando, uma das que ele já tá puxando também é a espada do Yami. Só que a espada do Yami o Asta consegue segurar e vocês podem notar que o Grimório ele continua do lado ali do Asta. O que pra mim é bem significativo, que o Grimório ele continua tendo o seu portador sendo o Asta. O Lib ele tava esse tempo todo dentro do Grimório, mas nisso não faz dele o dono do Grimório. E aí vai minha pergunta, como então ele consegue puxar as espadas? Bom, essa pergunta eu vou tentar responder no que eu penso, tá? Vocês podem discordar aí o que vocês forem dizer, mas eu acredito que talvez, por ele ter passado tempo dentro do Grimório, ter adquirido ali dentro, que a gente vai ver ao decorrer do capítulo, a antimagia, né? Ele não adquiriu por causa do Grimório, adquiriu, tipo, despertou lá nele. Mas por elas estarem lá dentro, ele conseguiu meio que fazer
como se fosse tipo um contrato com a espada, então a espada, ele consegue ativar também a espada. Então por isso que ele acha que ele consegue usufruir essas espadas ali, consegue mexer com elas normalmente. E detalhe, por que a espada fica preta? Porque parece que ele imbui de anti-magia, né? Imbuir, colocar, tá, gente? De anti-magia as espadas, ou seja, sem isso, por isso que não é simplesmente a espada corta. A espada, ela pode ser nula, não pode não servir pra nada. Isso mesmo é comentado pelo próprio Lib. É como se ela fosse uma espada inútil, mas com o poder dele imbuindo a espada, por isso que ele consegue controlar e manejar ela. Você vê que ela tá toda preta porque ela tá imbuída de anti-magia. Bom, isso é o que eu penso, tá, gente? Então, ele vai lá atacar o Asta com todas as espadas que ele tem. E ele fala também, né, enquanto ele tá atacando o Asta, que sem o poder dele, o Asta não seria nada, né? E a espada seria, tipo, apenas uma espada pesada e que não serviria pra nada se for na mão do Asta direto, sem o poder da anti-magia dele ali ajudando o Asta. Ele zomba várias vezes, fala que o Asta não vai conseguir cortar o aço, ele segura ali, o Asta segura ali os ataques do Lib e fala pro Asta que também ele não vai conseguir detonar os demônios de rank maior, porque tipo, ele não é páreo, essas espadas sem o poder dele não servem pra nada. É nesse momento, enquanto o Asta tá segurando e ele fala essas coisas pro próprio Asta, que parece que ele dá uma lembrada nele mesmo. Você olha a feição do rosto dele, você vê que ele tipo, peraí, é como se ele estivesse pensando, peraí, o que eu tô falando pro cara? Eu tô falando a mesma coisa, mais ou menos, que falavam pra mim. Foi isso que muito me deu a entender nessa parte. E aí ele diz que ele foi selado dentro do Grimório de 5 folhas e que ele sempre se sentiu lá dentro, como se ele estivesse flutuando num lugar, tipo, sozinho. Imaginem, pra quem assistiu Dragon Ball, a Sala do Templo, vocês lembram que tinha uma Sala do Templo? Não lembro o nome direito dela, mas o cara entrava, ela não tinha fim, era um espaço vazio, assim, vamos dizer assim, só tinha aquela porta de entrada. Mas imagina, um espaço vazio sem nada, tudo branco. É como se ele estivesse ali. E ele chega a mencionar que naquele lugar, ele apenas era um demônio amaldiçoado lá e desejando mal e corroendo ele mais e tal. E o que isso tem a ver, galera? Por que isso é importante? Porque ali tá praticamente falando pra gente, ele não saiu do Grimório. A partir do momento que ele entrou naquele Grimório, ele não saiu. Então ele não pôde se pá, pegar, sei lá, as espadas. As espadas talvez alguma delas já estariam ali dentro do Grimório e sei lá como elas foram parar em outro lugar. Isso mostra que como ele não saiu, como que ele jogou a espada nas dungeons e esse tipo de coisa? Ele não poderia sair dali ao menos que alguém portasse o próprio Grimório. É isso que eu penso. E por isso que eu falei que é importante. E ele fala que ele manifestou a anti-magia. Então ele meio que aprendeu tudo dentro do nada, vamos falar assim. Então ele não tem senso de luta, ele não tem senso de batalha, ele tem aquele poder, mas ele também, aparentemente, mesmo sendo, vamos falar assim, entre aspas, forte, não é tão forte assim, o poder dele por si só já é apelão, ele não precisa, vamos falar assim, de um treinamento, é só o poder. E o Asta é como se fosse o catalisador, o que consegue elevar o nível do poder dele, e não ao contrário. Não, mas como assim, Joe? Mas assim, por que o Asta precisaria, por exemplo, do poder dele pra poder lutar com os outros? Porque os dois se unindo, vamos falar assim, sendo amigos, assim, vamos dizer assim, conseguindo usar o máximo do poder da própria antimagia, o Asta pode usar ela de várias formas, e por isso que aumentaria a gama de ataques do próprio Asta. Porque quem tem mais, se você vê ali comparação, quem luta pau a pau e quem vai vencer, vai ser o Asta, porque o Asta é muito melhor, ele já teve milhares de combates com pessoas super fortes, e é isso que lembra principalmente nesse capítulo. E ele viu várias pessoas lutando. Então ele viu o Yami lutando, ele aprendeu a manejar o Ki, perceber as coisas ao redor. Então você vê que o Asta ele tem muito mais experiência do que o próprio Lib. O Lib não tem experiência alguma. E é dito que ele foi selado no Grimório, mas ele não podia sair do Grimório, ou seja, ele nunca saiu do Grimório, gente. Não tem como ele pegar, por exemplo, uma espada de não sei lá onde. E aí vai a pergunta, como que ele corrompeu X espada? Eu acho que só tinha uma lá dentro, a própria do Lich que o Asta pega, aquela que tem meio que um símbolo de Spade, né? O Lich, ele meio que sumona ela aparece no meio da luta, e aí ele pega pro Grimório, né? O Asta acaba passando ela pro Grimório. E ele chega a comentar que o Grimório escolheu um garoto sem mana, que foi o Asta. Então isso dá muitas explicações pra várias outras coisas, tipo, o Grimório é como se ele tivesse uma vida própria
mesmo que ele tivesse selado lá dentro, ele não poderia fazer nada que o Grimório também não quisesse. Ou seja, ele não poderia também sair de lá, a não ser que o próprio Asta, por exemplo, summonasse ele no mundo real. Bom, eles vão lutando, o Asta vê ali mais ou menos pra onde que ele tá indo e tal, e ele tá usando várias técnicas ali mais ou menos do que ele aprendeu dos seus parceiros ali, né? Aquele maluquinho lá do negócio subaquático, que eu já esqueci o nome lá, esqueci o nome da saga. E aí então quando o bichão tá sendo derrotado ali, tá tomando os golpes do Asta, o Asta tá partindo pra cima, e quando ele vai dar o último golpe ali, o Asta, né, vai tentar furar ele desvia com a cabeça e ele começa a pensar assim, tipo, eu tô sozinho de novo, vou ficar sozinho de novo. É quando a gente termina o capítulo, ele fica meio que nesse desespero dele ficar sozinho de novo, e é aí que provavelmente ele vai fazer uma amizade ali com Asta daqui a alguns capítulos, acho que talvez até no próximo já. E os apontamentos desse capítulo, cara, eu vi o Genko Tassiano falando sobre a Lista não ser a mãe do Asta. Eu acho que alguns pontos que ele... Se você não foi da Zona OP, tá? É o canal Zona OP, ele falou disso daí no último vídeo que saiu hoje. Eu concordo com alguns pontos, mas tem outros pontos que eu acho que ele tá incorreto no que ele falou. Principalmente ele falar que passaram-se séculos, o demônio fala que passaram séculos até ele voltar pro mundo físico ali. Não acredito que isso aconteceu. Primeiro porque o que acontece, ele não fala séculos, na tradução ali que ele fala bastante tempo, mas ele não chega a mencionar séculos, décadas, não fala desse detalhe. Por isso que eu discordo um pouquinho naquele ponto. Do ponto do Lucifer e do Dante, eu acho que ele acertou pra quem viu o vídeo, né? É que assim, a mãe do Asta entregou o Asta. E o Yuno foi deixado no mesmo dia. Só que se o Lucifer só tava passeando entre o mundo humano e não tava no corpo de ninguém, não tava no corpo do Dante, nesse tipo de coisa, não teria como a mãe do Asta ter deixado no mesmo dia e tal, sendo que o Lucifer tava junto já com o Dante. Então há uma quebra ali de cronologia e tal. Ela pode ser uma descendente. Eu acredito que ele pode estar certo em alguns pontos, mas em outros pontos eu discordo. Eu ainda acredito que a mãe do Asta é a Lista mesmo. Não sei talvez como eu explicaria isso, principalmente porque eu acho que é aí que pode ter um furo de roteiro em Black Clover, e talvez o Tabata não tá jogando o verde pra gente ficar pressupondo as coisas e depois pode estar certo, pode estar errado. É tudo pra gente criar um monte de teorias mesmo. Mas eu ainda acredito que a mãe do Asta é a mãe do Asta. É a mãe do Asta. É o quê? O pessoal comentou que tipo, mas como que se ela suga até a vida, ela poderia tal, né? Como que ela viveu até hoje, gente? Como que ela viveu como bebê se ela nasceu, por exemplo, com um corpo assim? Então ela não nasceu, provavelmente ela ganhou realmente uma maldição durante algum tempo. E por isso que ela ficou daquele jeito. Porque se ela nasceu como bebê ali, ela não teria como viver com aquele corpo. Então ela tem que ter adquirido aquele tipo de... ou poder, ou maldição ali, em algum momento. Senão ela não teria nem vivido esse tempo todo. Então pode ter aí que tem algum furo de roteiro, tem alguma coisa acontecendo. Eu queria saber o que vocês acham, beleza? Eu gostei muito dessa luta ali do Aster, mostrando quem é que manda ali pro demônio. E mostrou que o demônio ele não saiu do Grimório esse tempo todo. Então fica aí a dúvida como essas espadas foram separadas em um e outro canto. E como isso tudo pode juntar entre ela, talvez ser realmente a mãe dele, ou sei lá, o que realmente pode ter acontecido. Pode ter até acontecido, gente, que a mãe do Asta não deixou o Asta na igreja. Pode ser que ela deixou numa casa de alguém rico, que na verdade era o pai do Yuno, lá no reino de Spade, e deixou lá, e aí logo mais ou menos em seguida teve esse contato lá com o demônio e tal. O Lucifer aproveitou, já fez ali a cabeça do Dante, né, porque aparentemente o Dante é bem burro, né, e o Lucifer é bem inteligente, ele só tá brincando ali com o Dante, né. Teve até um cara que comentou isso no canal e eu concordo, eu acho que ele tá enganando o Dante esse tempo todo. E aí depois aconteceu isso daí, ela deixou na verdade lá, e por isso que os dois foram deixados no mesmo dia, porque o Ralph lá, o cara que trouxe o Yuno, ele trouxe o Asta junto, já que as duas crianças foram largadas assim, praticamente num dia lá. O que vocês acham? Eu não sei, velho, eu pensei nisso agora. Mas é isso aí, cara, eu acho que o Black Clover tá muito bom, tem muitas perguntas sem respostas. Façam suas teorias, pensem aí. Muito obrigado, galera, por ter me acompanhado até aqui, beleza? Mano Joe agradece a participação de vocês. Eu gosto muito de ter essa conversa com vocês, ler os seus comentários, responder eles também, muitas vezes. Às vezes não tenho tanto tempo pra fazer isso, mas curto demais. Beleza? Mano Joe tá vazando e falou!